Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse dia maravilhoso chamado hoje. Gente, coloquei esse filtro aí, tá bem branquinho, né? Mas tá bom, precisava de um filtro hoje para seguir firme nessa linda jornada da leitura bíblica. Como é bom, gente, como é maravilhoso poder ler a palavra de Deus. Não precisamos esconder, né? Nosso país é um país livre, mas assim, em comparação com países onde pessoas não podem ter a Bíblia. Amor em laços, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Dona Piedade, seja bem-vinda. Gente, tem países que as pessoas têm que esconder a Bíblia delas, porque se passar a polícia e pegar, elas vão ser mortas, elas vão ser presas, elas vão ser condenadas por traição. Então nós temos acesso a essa Bíblia, poder estudar, gente, poder meditar nela, como nós vimos Deus falar para Josué: medita na lei de dia e de noite, tudo que você fizer vai prosperar. Gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Louvado seja Deus pela liberdade que Ele nos deu neste país, de lermos, de nos reunirmos, de tudo que Deus tem feito por nós. E também nós agradecemos ao Senhor, e nós também pedimos ao Senhor para que os países que sofrem perseguição, que o Senhor ajude cada cristão, cada um que vive nesses países, que a palavra de Deus chegue até a vida deles, que Deus possa abrir caminhos para que eles possam ter acesso à palavra de Deus, que Deus possa fazer com que a perseguição também não destitua deles a fé e a esperança, e que eles sejam salvos, em nome de Jesus. Gente, hoje nós começamos, amém, Dona Piedade, amém. Hoje nós começamos a leitura de Josué, e nós lemos Josué 1, 2 e 3. Esse livro é muito forte. Lá na frente a gente vai ver que tem umas leituras que são um pouquinho mais difíceis, porque vai falar da distribuição das terras, e aí pode ser que seja um pouquinho mais complexo, mas a leitura de hoje tá uma delícia. Uma delícia, eu fiquei muito pálida com esse filtro, mas tá bom. A leitura de hoje, ela tá muito forte. Eu queria falar umas coisas com vocês que Deus colocou no meu coração. Primeiro, gente, a gente vê que depois que Moisés morre, o auxiliar dele, Josué, filho de Num, apenas Josué e Caleb, lembrem-se de todos que saíram da terra do Egito. Arão morreu, Moisés morreu, Miriam morreu, todos os homens acima de 20 anos morreram. Só Josué e Caleb, eles foram os únicos que vão acessar a herança, aquilo que Deus prometeu para Abraão lá atrás e que agora a descendência de Abraão vai ter acesso. Só Josué e Caleb vão acessar. Por quê? Por causa de obediência, né? E aí, gente, uma coisa que eu acho interessante é que Josué, ele sempre esteve ao lado de Moisés. Ele não era ninguém, mas ele estava lá. Sabe, quando o povo estava lá adorando o bezerro de ouro, Josué estava no pé do monte esperando Moisés. Josué, a Bíblia diz que ficava sempre ali enquanto Moisés entrava na tenda do encontro. Josué estava ali na porta. Chega o tempo, gente. Às vezes a gente fica escondido, só obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel àquilo que ele nos entregou para fazer. E aí chega um momento que acontece. Por que eu tô falando isso? Porque Josué ficava vendo Moisés entrar ali e a coluna de fogo vinha e Deus falava com Moisés e Josué na porta. Mas chegou o momento que Deus falou: Josué, agora você não fica mais na porta. Agora eu falo com você, como eu falei com Moisés, como eu fui com Moisés. Vocês já pensaram, gente? O tanto que isso é forte. Ele fala, Deus falando: como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim que Moisés morre, Deus fala com Josué. Então agora Josué tem acesso à voz de Deus. Gente, é assim, é o tempo. Quando chega o tempo da honra, quando você honra a Deus, Ele te honrará. A gente só tem que permanecer nesse lugar, aonde honramos ao Senhor, independente de onde estamos. As coisas estão acontecendo com todo mundo, mas a gente está lá na porta. Tá tudo bem, Deus está falando com Moisés, o fogo tá caindo lá dentro e eu tô aqui na porta só. Mas tá tudo bem, vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que eu vou poder acessar a tudo aquilo que Deus tem para que eu acesse. E aí eu acho muito interessante que Deus começa a dar instruções para Josué, né? Deixa eu arrumar aqui, gente. Perdão, porque eu tô abaixando muito e minhas costas estão doendo. Deus vai dando instruções para Josué. E aí ele vai falar para Josué o propósito dele.
Amém? O propósito de Moisés era qual, gente? Moisés tinha o propósito de guiar o povo até a terra prometida. E aí agora Deus vai falar para Josué qual o propósito dele. E ele fala assim, ó, eu vou dar a você... Primeiro ele dá a promessa. Ele vai falar assim, ó, você vai conduzir esse povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Ele tá dando a promessa. Eu vou dar para vocês o lugar, todo o lugar que vocês pisarem, como eu prometi para Moisés. Aonde você pisar, a planta dos seus pés, Josué, você e o povo de Israel, vai ser seu por herança. Toma posse disso, em nome de Jesus. E aí, Deus continua prometendo, ó, eu vou ser com você assim como eu fui com Moisés. Onde que eu tô? E ele fala qual que é a extensão da terra, que ele fala lá do Negueb, do deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte. Do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. E aí ele diz, enquanto você viver, ninguém vai resistir você, Josué. Por quê? Pois eu estarei com você. Eu estarei com você. Preste atenção. E aí ele fala, assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Então Deus primeiro fala a promessa. Ele fala primeiro o propósito. Ó, qual é o propósito? Vá e leve o povo para que eles atravessem o Rio Jordão e entrem na terra que eu vou dar. Seu propósito é esse. Você vai levar o povo a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra. Isso é o que eu espero, é o seu propósito. Te criei para isso. E agora, quanto a mim eu te faço uma promessa. Toda terra que vocês pisarem, você vai tomar posse por herança. Eu vou te dar. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. E aí ele ainda promete que ele estará com Josué, assim como esteve com Moisés. Ninguém vai ser capaz de resistir a ele. Qual que é a parte de Josué, gente? Seja forte e corajoso. Então, Deus primeiro mostra qual é o propósito, você vai liderar o povo na conquista das terras de Canaã. O que cabe a mim, Josué? Eu vou te dar a vitória. Eu vou ser com você, seus inimigos não vão ser palho para você. O que cabe a você? Seja forte e corajoso. Vamos continuar para depois eu voltar no forte e corajoso. Por quê? Porque você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Boa tarde, Miriam. Como estão as coisas por aí? Deus te abençoe, que bom te ver por aqui hoje. Gente, olha que coisa maravilhosa. Versículo 7. Seja somente forte e corajoso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse forte e corajoso, porque nós entendemos que a nossa força vem do Senhor. Deus já falou, eu que vou dar vitória para você sobre todos os seus inimigos. Diante de todos os seus inimigos, eu que vou dar vitórias para você. Então, por que Deus está falando com Josué que ele deveria ser forte? Quer dizer que dependia da força do braço dele para vencer os inimigos? Não, Deus já falou, eu vou estar com você, eu vou lutar por você, eu vou dar a vitória. Então, não era sobre Josué, não era sobre a força de Josué. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu peguei a Bíblia Strong e peguei essa palavra forte para saber o que significa forte. E essa palavra forte tem vários sinônimos, mas teve um que me marcou, que é seja firme. Seja firme. A palavra forte tem esse sinônimo, firme. Essa força aqui não é uma força física. Deus não espera que a gente seja forte fisicamente. Sabe, eu tenho que ser forte, as coisas estão caindo ao meu redor, minha família tá por um triz, meu casamento tá acabando, meus filhos estão doentes, financeiro tá destroçado, mas eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Não, não é a nossa força. Nós não temos que achar que nós temos que ser forte, gente, porque a nossa força vem do Senhor. Jesus, um dia falando com Paulo, quando ele falou assim, olha, eu tô aqui, tem um espinho na minha carne, o que Jesus respondeu para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então essa conversa de que nós, mulheres, temos que ser forte, porque a gente tem que resistir, porque a gente é forte, porque a gente não precisa de homem, porque a gente não precisa de ninguém, a gente sabe ser mãe, dona de casa, não sei o que. Não, e as mulheres são destroçadas. Por quê? As que acham que são fortes. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, gente.
Falei ontem, vou repetir. Eu sem Jesus não valo nada, não tenho nada, não dou conta de nada. Sério mesmo, sem Jesus qualquer coisa me derruba. A única força que eu tenho é a força do Senhor em mim. É Ele que me sustenta quando eu quero chorar e desabar e desanimar. Às vezes eu vou chorar mesmo com o Senhor no colo dele. Mas quando eu quero desanimar de tudo, chutar o balde, desistir, é Ele que me dá força. É Ele que me lembra do meu propósito. Olha o que diz em Isaías 26:3, falando de ser firme. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Quando Deus está falando para Josué, qual é o seu propósito? Atravessa o Rio Jordão e leva o povo à conquista das terras de Canaã. Vocês vão conquistar os heteus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, todo esse povo que habita lá, os ferezeus, todo o povo que habita do outro lado do Rio Jordão, vocês vão conquistar. Qual que é a sua parte? Esse é o seu propósito de vida. Você vai conseguir sozinho? Não, vai precisar de mim também. Qual que é a sua parte? Fica firme, firme no propósito. Porque vai ter dia que a luta vai parecer impossível. Vai ter dia que vai parecer que você vai perder. Vai ter dia que vai parecer que eu não estou com você. Vai ter dia que vai parecer que eu te abandonei. Vai ter dia que vai parecer que você vai morrer. Nesses dias, o que eu tô te pedindo, Josué? E todos que estão assistindo essa live vão assistir depois. Fica firme. Firme nas palavras que eu já te falei. Firme nas promessas que eu já te dei. Firme no propósito que eu te dei. Não desanime. Ele continua falando, olha, no final do versículo 9, essa é a minha ordem, seja forte e corajoso, tenha coragem, seja firme. Não tenha medo e não desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Gente, a nossa força vem do Senhor. Nós só vamos conseguir por Ele, por meio dEle, e volta para Ele, porque é para a glória dEle. Qual que é a nossa parte? Não desanimar, não desistir no processo. Não nos deixar abalar pelo medo, pela falta da fé, de confiança. Às vezes vai parecer mesmo que Deus nos abandonou. Ele mesmo nos prova, Ele nos leva para o deserto, Ele nos faz passar por privações. Tem vezes, gente, que nós vamos viver silêncio de Deus. A gente vai estar assim, pai, eu não estou escutando a sua voz, o que está acontecendo? Tem até aquela frase famosa, na hora da prova, muitas das vezes o professor fica em silêncio. Não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Seja firme e tenha coragem. Pode ser o que for, pode ser a condição que for. As promessas de Deus nunca falharam. As palavras de Deus sempre se cumpriram e vão se cumprir na sua vida, desde que você não desanime, desde que você não desista no processo. Tem pessoas que Deus já deu promessa de restauração de casamento, mas aí parece que as coisas vão piorando e parece que, eu acho que Deus não muda aquele coração, não. Aquele homem ali não muda nunca. Aquela mulher, não. Aquela mulher rixosa, ela não vai mudar nunca. Minha vida financeira, de verdade, não tem jeito. Ai, gente, eu tenho vivido esse mudar de Deus, esse mudar. Quando Deus quer, gente, Ele faz assim, ó, de repente. Eu fiquei anos com dívidas da minha casa, quando a gente construiu a nossa casa, e depois o José nasceu, e meu marido perdeu o emprego, e nós tivemos dívidas e dívidas, e o meu nome ficou sujo, eu ficava tão triste. Eu sei que não era só Deus, porque teve má administração minha, mas toda vez que eu pensava que eu estava desonrando Jesus com o meu nome sujo, aquilo me batia uma tristeza. E às vezes o diabo falava assim, Deus não vai resolver seus problemas não, você que entrou nele, você que tem que resolver, vai lutar com as suas próprias forças. Vai fazer o que você pode fazer para resolver seu problema. Mas eu tinha uma palavra de Deus que era para eu permanecer em casa, que era para eu permanecer, que Deus faria. Às vezes eu tinha vontade de voltar atrás, às vezes eu tinha vontade de resolver com minhas próprias mãos. Eu sei que existem portas abertas de emprego, que eu poderia ir, eu sei que é Deus que abre a porta, mas na minha cabeça eu poderia resolver os meus problemas. E aí um dia Deus falou assim, olha, antes do ano acabar, eu vou virar a sua sorte, eu vou mudar a sua sorte. Eu falei, e tava assim, as coisas só piorando. E eu crendo que Deus ia fazer. Não sabia como, não sabia por quê, nem merecia. Mas, gente, vi dia 29 de dezembro, 30 de dezembro, Deus mudou minha sorte e abençoou que todas as dívidas foram pagas. E para honra e glória do nome do Senhor, meu nome está totalmente limpo e nunca mais, no nome de Jesus, eu vou envergonhar o nome do meu Deus, fazendo dívidas que eu não posso pagar. Por que eu tô me expondo aqui? Por quê? Porque
Porque, número um, porque eu não tenho vergonha de falar aquilo que é verdade. Se elas se vão me ver de maneira diferente, infelizmente é a verdade, né? Não vou esconder atrás de uma capa de religiosidade. O que eu quero te dizer é que muitas das vezes eu quis desanimar das promessas de Deus, eu quis desistir, mas leva tempo para Deus fazer de repente. Às vezes, daquilo que Deus prometeu, as coisas vão piorar. Gente, parece que tudo vai ficar assim impossível. É nessa hora que a sua fé vai ser provada. E o Deus do impossível vai virar uma chavezinha se você permanecer firme, forte e corajosa. Deus, Ele honra aqueles que o honram. E aí nós vemos que Deus vai falar para Josué o seguinte, que ele deveria ser forte e corajoso. Lembrando que essa força não é a força de Josué, é a força do braço do Senhor, que ele deveria se apoiar. Ele não poderia apoiar em si mesmo, nos seus próprios entendimentos, na sua própria vontade. Ele tinha que se apoiar no Senhor. E aí Deus dá uma dica para ele. Qual que é a dica para permanecer forte e corajoso? Tenha cuidado de cumprir a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Toda a lei. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Peguei e perdi aqui. Assim você será bem-sucedido em tudo o que realizar. Relembre continuamente os termos do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que está escrito nele. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Quer sucesso? Você quer viver uma vida bem-sucedida? É a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, leia a Bíblia todo dia, leia com intenção de aprender, leia com o coração aberto para se arrepender, para mudar de vida. Leia a Bíblia, medita. O que quis dizer isso? Hoje eu abri a Bíblia numa palavra, gente, e essa palavra inclusive tem até a ver com essa palavra de ser firme. Eu abri a Bíblia em Abacuque 3 e Deus me levou lá no versículo 19 que fala: o Senhor é a minha fortaleza, quer dizer. Não, deixa eu ler pra vocês, gente, é maravilhoso. Não, vou abrir aqui nessa Bíblia, né? Ezequiel e Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque. Achei. Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Sabe o que significa isso? Pesquisei. E a Bíblia alguns estudos falam que a corça, ela sobe as montanhas em busca de água, onde o orvalho cai, né, nas montanhas, nos altos das montanhas, é mais fácil encontrar uma fonte de água, porque o orvalho cai mais forte ali. Então o que ela faz? De maneira firme, ela vai subindo a montanha. E os passos dela tem que ser firmes, porque senão ela vai escorregar, ela vai cair. É uma montanha, gente. Você quer andar em lugares altos, você precisa de passos firmes. De onde que vem nossa firmeza? Do Senhor. É o início do versículo. Diz: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. Se a gente quiser... Então, onde que eu quero chegar? No meu devocional com o Senhor, ele me levou a esse versículo. O que eu vou fazer, gente? Eu vou meditar nele o dia inteiro. Eu vou meditar em Josué, que é o texto da Bíblia que eu li para leitura bíblica diária. Eu vou meditar, eu vou pensar na corça, eu vou pensar no lugar alto, eu vou pensar em que Abacuque disse sobre, antes disso que ele vai ler, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falta mantimento, ainda que não tenha gado, ainda que eu não tenha nada, eu me alegrarei no Senhor. Ele é a minha força, Ele faz os meus pés firmes como os da corça e me faz andar em lugares altos. Eu vou meditar nisso, vocês estão entendendo? É isso que a Bíblia diz, não é só para ler, gente. Eu fico feliz que tem muita gente que está lendo e está vendo a live, por quê? É uma maneira de meditar, de pegar o versículo e de separar ele e de meditar num versículo especificamente e de trabalhar nele, sabe? Como aqueles animais que ruminam, né? Pega o alimento e fica lá, mastiga, desce pro estômago, volta pra boca, mastiga. É esse o segredo do sucesso, tá? O segredo do sucesso. Deus falou para Josué: seja forte, tenha coragem, não tenha medo, não desanime. Medita na lei de Deus, medita na minha palavra de dia e de noite. Não se desvie do que está escrito nela, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça tudo que está escrito nela e você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar.
E aí Josué, já cheio do Espírito Santo, de liderança ali, vai falar pro povo de Manassés, né, para a tribo de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, que eles já tinham conquistado a terra deles, mas agora eles estavam prestes a ir pro outro lado do Rio Jordão. Então nós temos um rio aqui, Ruben, Gad e meia tribo de Manassés já conquistaram a terra aqui, mas eles vão atravessar o rio com seus irmãos israelitas para ajudar os irmãos israelitas a conquistar toda a terra de Canaã para depois voltar. E aí Josué vai ordená-los para que eles possam ficar firmes e ajudar os seus irmãos naquela batalha. Amém? Aquele povo vai falar com Josué: Josué, nós tá junto, tamo junto, nós tá com você, tô falando bem mineirês, hein? Nós vamos te obedecer, ninguém vai se rebelar contra você, aquilo que você mandar nós vamos fazer, quem se rebelar contra as suas ordens vai ser morto. E aí eles falam para Josué: tão somente seja forte e corajoso. E aí no capítulo 2 nós vemos uma história linda de uma mulher, que é Raabe. Eu queria até confirmar aqui, gente, se Raabe tá no Heróis da Fé. Eu esqueci. Está em Hebreus 11. Deixa eu confirmar aqui. Eu tenho a impressão que sim. Sim. Hebreus 11, 31. Nós vamos ler a história de uma prostituta que estava fadada a morrer, ela e a família dela inteira, e todos os compatriotas dela. Toda a cidade onde ela morava, todo mundo estava prestes a morrer. Mas aquela mulher, eu vou repetir prostituta não porque eu tenho qualquer julgamento, mas porque muitas das vezes Deus vai escolher os que não são para confundir os que são. A sabedoria de Deus é infinita, né? Só fechar essa porta aqui. Por quê, gente? Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. O trabalho de Deus, Ele ama os improváveis. Sabe aquela pessoa que ninguém dá nada? Aquela pessoa que fala só, isso aí não vai mudar nunca. Isso aí não tem jeito. E aí a gente diz, com Jesus, gente, tudo tem jeito. Tem jeito até para a morte. Que muita gente fala, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Com Jesus, até para a morte tem jeito. Ele diz, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquela prostituta, ela entrou, gente, pro ramo dos heróis da fé, pra galeria dos heróis da fé, que tá escrito em Hebreus 11, 31. Vou abrir lá, porque isso é maravilhoso demais. Os maiores nomes de fé. E essa mulher, ela vai entrar nesse ramo. Hebreus 11, 31, vai falar assim, ó. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Ela entrou, gente, para a genealogia de Jesus, o nosso Senhor, o Deus encarnado, escolheu aquela mulher para fazer parte dos seus ascendentes. Jesus seria ali descendente de Raabe. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o que fez aquela mulher, o que mudou a sorte daquela mulher foi a fé dela. Vamos entender por quê. Quando o povo de Israel estava prestes a atravessar o Jordão, Josué envia 2 espias para Jericó, para poder espionar mesmo, para se preparar para a guerra, para ver como é que era a cidade que eles iriam conquistar, porque Deus já havia prometido. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que em cima dos muros havia a casa de Raabe. 2 homens pararam e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, né? Algumas versões, eu não tô achando aqui exatamente, fala que a casa dela ficava em cima do muro, pra vocês terem uma noção da espessura do muro. Aquela mulher, a muralha era extremamente fortalecida. O que acontece, gente? Aquela mulher, quando ela recebe os espias, ela tem uma atitude. Ela vai falar assim, ó, eu coloquei aqui no versículo 9, eu grifei. Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Eu sei que Yahvé lhes deu essa terra. Nós todos estamos apavorados por causa disso. Todos os habitantes estão desfalecidos, desesperados. A gente tá tão desanimado que a gente não vai conseguir nem lutar. Ninguém tem ânimo para lutar. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo. No céu e na terra. O que ela tá falando? Eu creio que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Ele é soberano sobre todos os deuses. Sabe o que tá acontecendo, gente? Ela tá falando assim, Joy, vai pra fora. Só fechar essa porta aqui que meu cachorro quer participar da live. Voltei. Gente, presta atenção.
com certeza como participante de Jericó, como prostituta, talvez até de rituais, fazendo parte de rituais, tinha prostitutas cultuais, né? Com certeza ela tinha vários ídolos, porque aquela Jericó não era uma terra de Deus. Jericó simboliza o pecado, a gente vai ver isso em outras passagens da Bíblia. Mas naquele momento ela está falando assim, ó, eu reconheço que sobre todos os ídolos, sobre todos os deuses com D minúsculo, Yahvé é soberano, ele é Deus verdadeiro no céu e na terra e no mar. Ela está dizendo, ele é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Sabe o que significa isso, gente? Ela teve fé. Ela teve fé. Ela não só teve medo, ela não só temeu a Deus, ela teve fé, ela reconheceu quem ele era, sua soberania. Aquela mulher reconheceu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Ela não apenas reconheceu, mas ela tomou uma atitude. Gente, se tem uma coisa que nós temos que entender é que Deus é um Deus que trabalha com reciprocidade. A salvação não vem por obras, ela vem por fé. Mas a Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram a Ele. Então, muitas das vezes nós vamos agir e Deus vai reagir. Nós vamos agir para fazer algumas coisas para Deus e para viver coisas em Deus. E eu amo um texto que fala assim, agora fugiu o texto. Mas que fala assim, se você quer viver uma coisa em Deus que você nunca viveu, faça uma coisa que você nunca fez. Por quê? Porque a fé, ela não vem das obras. A fé, ela vem... A salvação, ela não vem das obras. A salvação vem de fé. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude. Ela agiu e Deus reagiu. Qual foi a ação dela? Ela disse, tá todo mundo desanimado, mas eu quero fazer alguma coisa por vocês. Ela abrigou aqueles 2 espias na casa dela. E aqueles 2 espias ali ficaram escondidos. Ela escondeu eles ali embaixo de feixes, de alguma coisa que agora eu já esqueci. E foram ali na casa dela procurar esses espias, porque né, o boato correu de que havia esses 2 espias, mas ela mentiu para que aqueles espias fossem salvos. E aí, depois que aqueles soldados lá foram embora, ela desce aqueles espias por uma corda para salvá-los. Gente, Deus é um Deus de reciprocidade. Eu tenho certeza, não pela fé, gente, não pela salvação. A salvação basta crer. Mas quando nós fazemos para Deus, Ele também se volta para nós. E Ele também faz coisas a nosso respeito. Tô falando isso porque fica ruim, parece assim, falar assim, como se eu quisesse falar assim, que você precisa fazer algo para Deus te abençoar. Não, Deus te ama, você não fazendo nada. Deus te ama por quem você é. Mas Ele com certeza recompensa aqueles que trabalham para Ele, aqueles que têm um propósito firme, aqueles que amam ao Senhor, que procuram agradá-lo. A Bíblia diz que se você agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Se o seu prazer for o Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. A gente tem que sair desse lugar de mediocridade, onde, eu creio, então sou salvo, tá bom. Não, faça para Deus, faça mais para Ele, Ele merece. Ele recompensa os que o buscam. Jesus falou, pedi, dá-se-vos-á, busca que você vai achar. Ou seja, é necessário uma ação para obter uma reação. Bate, a porta vai ser aberta. Busca, você vai achar. Nós precisamos entender, gente, que Deus é um Deus de reciprocidade. Aquela mulher agiu. Ela escondeu os espias. Estava todo mundo com medo, mas ela tomou uma atitude. Ela não só teve medo, ela tomou uma atitude de fé. Ela guardou aqueles espias na casa dela. E aqueles espias foram salvos por causa dela. E aí eles deram uma instrução para ela. A partir de agora, Rabi, é o seguinte. Se você seguir as nossas instruções, você e toda a sua casa vai viver. Mas as instruções são claras, A gente precisa seguir as instruções para viver, para ser salvo. Qual é a instrução? Você vai amarrar um fio vermelho aí na janela da sua casa. E aí, esse cordão vermelho vai significar que é a sua casa que nós não vamos atacar. Quando a gente entrar em Jericó, porque vai acontecer, nós vamos entrar em Jericó. Deus vai nos dar vitória. Quando a gente entrar em Jericó, a casa que tiver o cordão vermelho na janela, todos que estiverem dentro dessa casa serão salvos. E essa casa é Jesus, gente. O cordão vermelho que nos lembra do sangue do nosso Senhor. Lembra lá no Egito? É tão engraçado como é que as coisas elas são cíclicas. Por quê? No Egito, eles tiveram que passar o sangue vermelho, obviamente, nos umbrais da porta para que o anjo da morte não destruísse quem estivesse dentro da casa.
E agora nós vamos ver que a mesma coisa acontece em Jericó. Raabe tinha que deixar o cordão vermelho na janela, porque ali aquele cordão ia simbolizar que eles não iriam entrar lá e destruir ela e a família dela. É tão cíclico, é tão... Gente, as coisas espirituais, elas são assim, muito... Eu queria falar loucas, mas eu não quero falar assim, é uma gíria, sabe? Elas são muito loucas, mas é com toda a reverência do meu coração. Elas são complexas, vamos falar assim, mas elas são extremamente interessantes, magníficas, maravilhosas. Presta atenção, Regiane, seja bem-vinda, boa tarde, minha querida, paz do Senhor Jesus. Gente, presta atenção, Deus chama Moisés e aí liberta o povo do Egito com o sangue nos ombrais. Deus chama Josué e aí liberta ali Raabe pelo cordão vermelho na janela. Deus faz com que Moisés atravesse o mar vermelho e nós vamos ver no próximo capítulo que Josué também teria que atravessar o mar. Na verdade o rio, né? Ele vai atravessar o Rio Jordão. Vocês conseguem ver como que Deus trabalha em ciclos? Muitas das vezes, tô falando assim, mas o Espírito Santo vai revelar a cada um de vocês isso de forma prática. Mas essas coisas espirituais são... É demais, gente, é demais. A maneira como Deus trabalha, se a gente estiver atento aos sinais, Deus trabalha de formas que muitas das vezes ele trabalha de formas cíclicas e aquilo que aconteceu no passado, às vezes começa a acontecer de novo. Os espirituais discernirão. E aí, gente, ele vai falar com aquela mulher, quem estiver dentro da sua casa vai ser salvo. E esse símbolo vermelho simboliza o sangue de Jesus. Jesus é revelado o tempo todo no Velho Testamento, gente. O sangue, e vermelho da cor sangue, vai nos lembrar que aquilo que nos traz a libertação do pecado e da escravidão do pecado e, portanto, da morte, é o sangue de Jesus na nossa vida. Nós só poderemos ser salvos por meio de Cristo Jesus, porque Ele derramou o seu sangue pela minha e pela sua vida, e todo aquele que nele crê não será condenado. Não perecerá. Pode vir o que for, o espírito da morte não entrará na sua casa. Você não morrerá. Não estou falando que não vai acontecer da sua carne morrer, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Mas ainda que morra, gente, você vai ressuscitar no dia do Senhor e você vai viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Ele venceu a morte, e isso que simboliza esse fio aqui escarlate, esse cordão vermelho que fez com que Raabe fosse salva. Ele apontava para Jesus, amém? E aí, gente, nós vamos ver a travessia do Rio Jordão, né? O último capítulo e algumas coisas que eu queria falar muito rapidamente, tá? Já vou terminar para não ficar muito grande. Josué, então, faz o seguinte, ele ordena que os sacerdotes e os levitas carregassem a arca. Lembra que a arca ficava escondida? Só o sumo sacerdote que via. Quando o acampamento era para ser mudado, colocava ali as cortinas em cima dela, era movida, coberta, escondida, mas agora a Arca da Aliança vai à frente do povo. E a presença da Arca da Aliança, a presença de Deus, né, representada através da Arca da Aliança, vai direcionar o povo para onde eles devem ir. E a Bíblia diz, gente, que de fato aconteceu isso. Eles pegaram a arca, os levitas e os sacerdotes, e eles chegaram em frente ao Rio Jordão. Às vezes a gente pensa que o jeito que Deus vai fazer na nossa vida é assim, ó, nós vamos atravessar o Rio Jordão, nós vamos chegar lá e já vai estar tudo pronto. O rio já vai estar lá, 2 paredes, e a gente vai simplesmente atravessar. E deixa eu te falar, Deus sempre vai nos colocar em situação que nós temos que exercer a nossa fé. Deus poderia ter aberto o mar vermelho antes dos israelitas chegarem lá com Moisés? Poderia. Deus poderia abrir o Rio Jordão para Josué antes de chegar lá? Poderia. Mas Deus escolheu fazer assim. Ele escolheu que houvesse a sua participação no milagre. Às vezes acontece isso aqui em casa. Eu poderia arrumar as coisas de um jeito muito melhor, mas eu prefiro que a minha filha participe do processo. E aí ela passa um pano na sala, daquele jeito, fica manchado, não quero que ela ouça, fica manchadinho, às vezes eu tenho até passar mais um paninho, mas eu quero que ela participe comigo do processo, eu quero que ela esteja comigo. Deus é a mesma coisa, Ele poderia fazer tudo sozinho, não dependeria de nós para nada, mas Ele escolheu ter a nossa participação. Então Ele leva o povo ao Mar Vermelho, para que o povo creia nele, e Ele manda Moisés falar: coloca o teu cajado, Moisés. Por que vocês estão parados? Marchem. Quando o povo começa a marchar, o Mar Vermelho se abre.
Para que nós vivamos o impossível, Deus não vai fazer sem a nossa participação. Qual que é a nossa participação? A fé, a atitude de declarar e de viver as promessas de Deus. Aquele povo só passou no Mar Vermelho com Moisés porque eles começaram a marchar. Deus mandou marchar, o Mar Vermelho está lá ainda, intacto, mas eu vou marchar. Eles começaram a caminhar na promessa e o Mar Vermelho se abriu. A mesma coisa acontece com o Rio Jordão. Olha que interessante, os sacerdotes e os levitas com a Arca da Aliança chegaram a molhar os pés, gente. Isso é muito forte. Sabe aquela expressão de você dar o passo aonde não tem caminho, aonde não tem chão, que é fé? Todo mundo fala isso. Ter fé é dar um passo onde não tem chão. É isso que eles estavam fazendo. Deus falou assim, ó, eu vou fazer com que o Rio Jordão se abra, como eu fiz no Mar Vermelho. Mas vocês vão ter que pisar muitas das vezes na água e molhar o pé. Para viver o impossível, muitas das vezes nós vamos ter que fazer coisas, tomar atitudes pela fé, gente. Ninguém vai ver nada. Não vamos ter garantia de nada, mas se Deus falou, eu vou. Eu simplesmente vou. Lorena, o que você tá fazendo? Que loucura, Lorena, ninguém tá fazendo isso, que coisa, não dá pra fazer isso, Lorena, isso é muito perigoso, nós estamos numa época difícil, financeiro tá difícil. Eu lembro quando eu tava numa época de pandemia e eu engravidei, todo mundo falava, você tá doida, que época ruim pra isso, e não sei o que. As pessoas ao redor vão falar assim, você é louca. Mas Deus tá falando aqui pra você que tá vendo esse vídeo, dê um passo de fé. Com o seu passo, você vai molhar seu pé. Ou seja, você ainda vai ver o impossível, você vai até sentir a água, o impossível vai estar lá. Mas a partir do momento que eles tocaram as águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que a correnteza parou no rio acima. Olha que mistério, gente. Eles pisaram na água do Rio Jordão, molharam os pés, mas Deus não falou que ia passar com os pés secos? Calma. Primeiro eles tiveram que molhar os pés. Eles molharam os pés. Enquanto eles andaram e molharam os pés, Deus parou o rio lá em cima. Vocês estão entendendo o mistério? Quando a gente se move na terra com atos proféticos, com uma vida que revela a nossa fé, a gente muda o reino, altera o reino espiritual. Às vezes não chegou ainda o milagre, mas lá no céu já chegou. Viver profeticamente é viver dessa maneira, gente. A gente não tá vendo mudança nenhuma, mas lá em cima já mudou. Ainda não chegou aqui, porque o que acontece? A água do rio que ficava lá em cima parou, Deus desviou para ela aguar lá no Mar Vermelho de uma vez. Então foi aos poucos que essa água que estava aqui escorreu para aquele povo passar seco. Deus já te falou uma coisa, então crê que já é. Mas eu estou pisando na água, não tem problema, vai chegar. Já aconteceu no reino espiritual, vai acontecer no reino físico, muitas das vezes só depois, mas permaneça em fé. Meu Deus, essa palavra é muito forte. Jesus, nos ajuda a andar em fé, Senhor. E foi o que aconteceu, gente. Foi uma época de cheia. Algumas pessoas até falam assim, eles atravessaram o Rio Jordão porque tem épocas do Rio Jordão que o Rio Jordão é muito seco, dá para atravessar. Até a canela dá para ir, até o joelho dá para ir. Mas a Bíblia diz que era uma estação de colheita e que o Rio Jordão transbordava sobre as margens. Eles colocaram os pés nas águas, junto à margem do rio, os sacerdotes que levavam a arca. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida pela atitude de fé deles. E começou a se acumular uma grande distância de lá, perto de outra cidade, que é chamada de Adã. Não pesquisei isso não, mas Adã, me lembra o nome Adão, né? Depois a gente pesquisa sobre isso, a gente vai longe com a Bíblia, gente. E a água, abaixo daquele ponto, correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Quando o leito do rio secou, o povo atravessou em terra seca. E Deus fez de novo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus faz de novo. Não importa o que Deus fez com a sua mãe, não importa o que Deus fez com a sua avó, com a sua bisavó, eram grandes homens, mulheres de Deus, do passado, viveram grandes coisas. E aí você pensa, Deus fazia, Deus não faz mais. Deus faz de novo. Deus faz de novo se nós tivermos a mesma atitude dos nossos antepassados, de firmeza, de fé, de abandono de pecado, de abandono da nossa carne para viver o plano e a vontade de Deus. De pessoas que querem viver uma vida piedosa, uma vida justa e íntegra, querem viver a palavra de Deus, mesmo que às vezes aos trancos e barrancos, caí, me levantei, tento de novo, não desanimo. Seja forte e corajoso, não desanime, não tenha medo, eu serei contigo, eu não te abandono.
Quando nós vivermos, gente, tudo que está escrito na Bíblia, quando nós nos posicionarmos para viver, sabe o que vai acontecer? Aquilo que Deus fez com os antepassados, com aqueles grandes heróis da fé, não só os que estão na Bíblia, mas depois, Martinho Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, esses grandes homens de Deus, nós vamos viver a mesma coisa, porque Deus faz na vida daquele que tem fé, naquele que acredita, que toma frente, que toma posse e que caminha um caminho de obediência. Amém? Deus vai fazer de novo na minha, na sua vida. Eu creio no último avivamento. Eu creio que Deus vai levantar pessoas para viver o sobrenatural de Deus. Simplesmente seja firme. Não desanima no processo. Tenha fé, tenha coragem. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Amém? Gente, é isso que Deus colocou no meu coração para essa leitura maravilhosa. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. A gente fica doido para já acordar e já ler, né, gente? Fala a verdade. Nós vamos ver mais sobre a travessia e nós vamos ver sobre a queda de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Aleluia! Muralhas vão cair, gente, na minha e na sua vida. Que seja assim, hoje e eternamente. O Senhor é Deus soberano, acima do céu e embaixo da terra. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o nosso Deus. Deus abençoe a vida de cada um. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Tchau, gente. Com Deus.